Bom, gente, essa noite a gente vai fazer um bate-papo aqui com as meninas, já podem subir. Vai ser algo especial que Deus colocou no nosso coração. Tem microfone, meninos? Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, não sei se vocês perceberam, né? A gente cantou muito sobre confiança, né? E o que Deus colocou no nosso coração foi falar sobre confiança. E eu chamei aqui as meninas para a gente trocar um pouquinho dessa ideia, a gente contar um pouquinho dos testemunhos que tem acontecido na nossa vida, que a gente tem enfrentado sobre esse assunto. E eu acho que vai ser legal, né? E é isso. Então, abram comigo aí em Daniel 3, 16 a 18. Vamos lá, Daniel 3. Três 16. Vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa noite, Deus. Ser com cada uma de nós, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha falar nesse lugar, Pai. Que corações venham estar abertos para receber o que Tu tens para elas, para todas nós aqui essa noite, Pai querido. Ser conosco e ser com esse encontro, no nome de Jesus. Amém. E esse texto me chamou muita atenção, eu compartilhei um pouquinho com as meninas antes do culto começar, né? Porque esse é um lugar de confiança, sabe? Que mesmo que ele faça e mesmo que ele não faça, eu não vou me dobrar, sabe? Esse é um lugar que a gente tem que estar. E esse texto mexeu muito comigo quando eu estava pensando, né? Eu pensei em outros textos, porque se a gente for ver, várias histórias falam de confiança, confiar em Deus. Desde lá de Abraão, e eu fiquei refletindo, né? Eu até comentei com as meninas, que a Babi também trocou, de tipo, confiança não é um lugar que a gente atinge, sabe? É uma constância, é todo dia. Não é assim, eu atingi e tô bom. Não, é todo dia, é todo dia. E independente das coisas que a gente estejamos passando, né? Porque cada um de nós estamos enfrentando alguma coisa, a gente precisa confiar em Deus. E eu chamei as minhas aqui, né, para a gente trocar essa ideia, e elas poderem contar também um testemunho delas, poder contar o que Deus já fez na vida delas, e essa confiança em Deus, como é que está sendo, sabe? Vamos começar? Quem quer começar? Vai, Bela. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Eu vou ler aqui rapidinho um negócio que eu escrevi, que aí fica mais fácil. Eu botei assim: confiar em Deus durante períodos de incerteza pode ser um dos maiores desafios na nossa vida cristã, mas também é uma oportunidade para a gente se aprofundar e depender somente dEle. E aí eu queria pedir rapidinho para vocês abrirem em Provérbios 3. Nós conhecemos bem esse versículo. Provérbios 3, 5 e 6, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E eu escrevi que esses versículos nos lembram
de entregar o nosso controle ao Senhor, né? Teve até uma quinta-feira aqui que eu tive a oportunidade, o privilégio de pregar, e o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre essa questão de nós entregarmos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. E para mim, confiança nada mais é do que é isso, sabe? É nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, né? Como a Isadora falou, nós passamos por momentos difíceis, né? Cada um de nós, né? Que nós temos muitas faixas etárias, temos adolescentes, jovens, homens e mulheres, casados, solteiros. Todos nós enfrentamos momentos difíceis e situações onde, às vezes, o natural a gente quer ficar com controle e nós achamos que sabemos, né, o que estamos fazendo. E confiança, para mim, né, depois eu até posso compartilhar, se der tempo, tem 2 histórias assim que marcaram muito a minha vida, que me levaram nesse lugar de confiança. Mas, para mim, confiança é isso, sabe? Nós precisamos entregar ao Senhor o controle da nossa vida e entender que Ele sabe exatamente o que Ele faz, né? Nós não servimos a um Deus que está perdido, largado, nem abandonado. Meu pai sempre fala isso, né? E nós não estamos perdidos, nem largados, nem abandonados. Nós servimos a um Deus que é poderoso, que sabe de todas as coisas. Antes de nós nascermos, o Senhor já tinha a nossa vida toda pronta, toda planejada, cada fase, cada etapa. Então, para mim, confiança é isso, sabe? É a gente, como está escrito exatamente aqui, confie no Senhor de todo o seu coração. Nós precisamos confiar no Senhor. Por mais que, às vezes, situações que a gente passa, seja difícil a gente confiar. E eu também, uma vez eu já falei também, não sei se foi numa pregação ou com os jovens, adolescentes, não existe meia confiança. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. É simples assim, né? O nosso Deus, Ele é simples. Então, assim, se você fala que, de fato, né, eu e você, se nós falamos, né, porque o tempo todo a gente fala que a gente confia no Senhor, o tempo todo a gente canta que a gente confia no Senhor, mas é uma reflexão, tá, gente, para todos nós. Será que, de fato, nós confiamos mesmo? Porque, assim, quando a gente confia em alguém, a gente confia naquela pessoa. Claro que leva um tempo, né? Vamos supor, eu conheci a Carlinha hoje, aí hoje eu já confio na Carlinha. Não. Leva um tempo para essa confiança, né? Uma construção, é um relacionamento. Mas quando eu chego num nível que eu confio na Carlinha, eu confio na Carlinha, né? Eu sei que eu vou falar algo para ela, eu vou desabafar e ela não vai falar. Então, assim, a nossa confiança em Deus precisa ser isso, de todo o nosso coração. Acho que... É muito legal isso que você falou, Bela, porque é intimidade, né? É intimidade com Deus. A gente confiar em Deus é a gente conhecer Ele, saber o que Ele quer para a gente, e a gente confiar, a gente entregar a nossa vida para Ele, né? E isso é muito legal que você falou. Quer falar? Oi, gente. Quem não me conhece, eu sou a Luana. Sobre confiança, eu lembro muito de Davi, né? Porque, cara, isso não significa que, como a gente falou, né, que é um processo, é uma jornada de confiança. E a gente tem que se renovar todos os dias. E o que eu acho lindo de Davi é a vulnerabilidade dele. Porque ele começa abrindo o coração dele, falando: Deus, eu estou angustiado. Deus, os adversários estão tudo aqui ao meu redor. Deus, está tudo dando ruim. Mas ele termina, sabe, exaltando o nome de Deus, mas falando: mas eu confio no meu Senhor, Ele vai me dar a vitória, Ele vai estar comigo em todo o tempo. Lembrei também de Pedro, né? Que Pedro, né, quando Jesus chamou ali, ele andou sobre as águas, né? Jesus falou: vem, ele foi naquele ímpeto, né? Mas quando olhou a força das ondas do mar, ele afogou e tal, mas... Afogou não, né? Deu aquela... mas deu afundada, isso, boa. Mas Jesus deu a mão ali e levantou ele. Então, assim, não deixa também que a culpa e a condenação venha do tipo: caramba, eu estou passando por essa dificuldade e eu não estou conseguindo confiar. Tá vindo, eu estou me desesperando. As coisas estão esquisitas aqui dentro de mim. Mas você saber que, apesar do que você está sentindo, apesar do que você está vendo, o nosso Deus permanece fiel. E saber assim, né, no meio da tempestade, dizer: o meu Redentor vive e Ele permanece fiel, eu vou continuar com Ele até o fim. Mesmo que ao redor eu não esteja vendo, mesmo que o meu coração esteja aqui gritando, eu vou permanecer fiel até o fim. Acrescentando
isso que a Luaninha falou de Davi, ele se reanimava no Senhor, né? Eu acho que a confiança vem disso, que conforme a gente vai tendo experiências com Deus, a gente vai fortalecendo a nossa confiança de que a gente consegue enfrentar qualquer desafio, porque o Senhor vai estar conosco. Às vezes vai dar medo, mas a gente vai com medo mesmo assim, e um passo de cada vez Deus vai mostrando que Ele está conosco e que não depende de nós, mas Ele, através de nós, faz com que a gente tenha capacidade e consiga enfrentar qualquer desafio que apareça, né? Oi, gente, sou a Carla, Carlinha. E quem me conhece, eu até falei ontem, quem me conhece sabe que eu amo um dos nomes que Deus fala que Ele é, quem sabe? 2 palavrinhas. Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. Eu amo isso, né? E quando a gente confia realmente que Deus é aquele que provê, é impressionante. Primeiro que você acredita naquilo que Ele diz, né? E quem lançou essa pérola, né, foi Abraão, né, lá em Gênesis. E é muito legal lá no texto de Gênesis 22. Todo mundo conhece essa história, né? Deus ele promete um filho a Abraão, dá esse filho e depois pede, né? E aí você vê lá no texto, quem quiser abrir aí, eu vou ver aqui rapidinho, Gênesis 22. Deus ele fala no versículo 2, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, e ofereça. E aí a gente vê que ele vai armar tudo, ele teria que sacrificar o filho dele. E no versículo 5, olha aí uma postura de quem confia naquilo que Deus já tinha dito, né? Ele falou assim, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz vamos até lá e depois de adorarmos voltaremos. Gente, não é muito doido, é muito bizarro assim, você realmente acreditar. E como assim Deus fala uma coisa e depois fala outra, mas ele acreditava tanto naquilo, ele conhecia Deus. Então ele sabia, né, que ele voltaria com o filho dele de alguma forma, né? E em Hebreus fala isso, né? Lá em Hebreus 11:19 fala: Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. Mas voltando lá no 22, o filho dele pergunta, né? No 7, versículo 7, temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão fala muito além do filho. Aqui ele fala de Jesus, ele fala: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Gente, que confiança numa palavra. E aí a gente vê tudo isso acontecendo, né? E ele chama ali, Abraão chamou aquele lugar no versículo 13, de o Senhor proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Então, eu acho que a confiança vem muito em você acreditar numa palavra que Deus te deu. A gente cantou aqui, né? Eu vou acreditar em cada palavra de amor. A Bíblia ela é rica em promessas, em palavras, né? E aí a gente cantou, né? Livre do domínio, do pecado, do engano que eu vivia. Quanta coisa a gente vive, né? Quantas histórias e engano e às vezes coisas que entristecem a gente, coisas que a gente passa. Como que eu vou acreditar num Deus que vai prover? Tem hora que a gente olha e a gente não consegue acreditar que há uma luz no fim do túnel. Sabe? Quando você não... Daqui não tem como ficar melhor. Isso aqui, eu cheguei no fundo do poço. Como que você vai acreditar que Deus ele pode abrir um caminho nesse deserto? Ele pode abrir uma janela, uma porta. Mas, gente, é muito além do que a gente pode ver, né? Muito além. Posso falar um pouquinho, né? A gente vai falar de histórias aqui, compartilhar. Eu acho que, não sei se todo mundo aí tem uma história de vida. Eu vou compartilhar um pouco. Às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente, às vezes, não dá um ouvido muito certo, né? Não ouve bem a voz de Deus, né? Eu vou falar, basicamente, né? Quem já teve um relacionamento que não deu certo... Né, afetivo, não precisa levantar a mão, mas quem viveu sabe, né? Nem olha para o lado, opa! Né? E um determinado relacionamento, a pessoa, era a lista, né? Tem gente que preenche todos os, né, que você acha. Eu quero isso, aquilo, e a pessoa é essa pessoa. E aí, quando deu errado, eu falei assim, Deus, mas eu senti, né? Eu perguntei ao Senhor se era tal, e aí Deus me lembrou,
lembra que tinha um negocinho que não te dava paz? Aquela vozinha, só que eu queria, né? Às vezes a gente quer. A Isadora começou a falar, a gente às vezes tem um peixe, o barco está cheio de peixe, mas Deus tem muito mais. Você acha que aquilo é tudo. Nossa, Ele que proveu, tá? Mas eles deixaram tudo para seguir Jesus, né? E Ele me falou, olha, falando assim, eu vou falar o que foi, assim, a pessoa tinha muita pressa, sabe? Aquele povo que quer, vamos logo, vamos começar. E alguma coisa falava comigo, cara, quem tem muita pressa para entrar, às vezes tem muita pressa para sair. Tá, gente? Deixei a dica. E aí, como eu queria, não queria perder a oportunidade, fui. E foi muito doloroso, foi muito ruim para mim. E aí Deus me mostrou, lembra que você ficou com um pezinho atrás, mas você quis embarcar nessa? Não deu certo. E aí tem uma música que eu falo que é uma outra música de fossa que eu tenho. Essa era a música de fossa. Não sei se vocês conhecem, que é Escudo de Proteção. O nome da música. Não vou cantar, não, tá, gente? Tá, eu vou cantar. É só o início, que é do Diante do Trono. Aí fala assim: achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior. Para mim era muito lindo isso, porque eu cantava, porque eu não via amor nenhum, né? Porque eu achava assim, gente, não tem mais ninguém para mim, né? E aí eu cantava assim, sem acreditar, gente, sério mesmo. Eu não via isso, mas eu cantava chorando pela fé. Aí continuava, né? Mas claro que Ele era o amor, né? Jesus era o amor que não me deixava só. Achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Vou correr o clique. Aí tá. Aí eu vou baixar o tom, porque eu peguei um tom muito alto para mim. Aí tá. Escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. E aí eu falava, eu confio em ti. E hoje Deus me deu um presente, que é o meu marido. Que isso! Uma pessoa que... O amor está no ar. Que... Quando se declarou para mim, eu fiquei, opa, só via como amigo, calma aí, não vou dar assim, não é assim, gosto de você, calma aí, né? Calma aí. Gostava dele já, mas não ia começar, eu não ia começar ali, né? Pô, vamos sair juntos, só sair com os amigos e tal. E aí ele falou uma coisa para mim, olha, eu espero o tempo que você precisar. Eu espero um ano. A dica, hein? A dica. Ele falou, eu espero um ano, se for preciso, para dizer o sim, sabe? Só para dizer que eu ia namorar. Então, e ali já foi o contrário, né? Da outra experiência que eu tive. E é isso, sabe? É muito legal, eu já vi, né? Hoje eu já tô no pós. Mas quando a gente passa, quando a gente não vê nenhuma alternativa, nada, é difícil, gente. Mas a gente precisa confiar. Poxa, o sonho, o pastor Hélio falou uma coisa muito legal, uma coisa para terminar, senão vou falar que é coisa toda. Ele falou no culto das 11, ele falou assim, esqueci o que ele falou. Meu Deus do céu! Tá. Ele falou assim, lembrei, gente. Ele falou assim, sem julgamentos, ele falou assim, se o sonho é seu... Peraí, eu anotei. Vai. Foi. Porque se o sonho é dele, quem realiza é ele. É isso. Se o sonho é dele, quem realiza é ele. Não fui eu que pedi para ter família. Não é, gente? Até pedi. Mas ele
Mas ele prometeu, ele falou, eu faço o solitário habitar em família. Eu vou pegar para mim. Ele falou que vai fazer, então o sonho é muito mais dele do que meu. Amém? Eu tenho um sonho de ter um filho, é muito mais dele do que meu. Ele vai realizar, entendeu? Amém, já está aqui, amém. Então, assim, eu acredito nisso, eu não estou vendo, mas eu creio. E ele vai prover. Então, assim, isso é a gente confiar. Eu não estou vendo, mas é muito além, e é isso, acabou. Tchau. Muito bom, Carlinha, muito bom, mas é exatamente isso, né? A gente não... É esse lugar de confiança mesmo, sabe? Eu não estou vendo, não estou enxergando. E legal que a Carlinha compartilhou isso. A gente esqueceu de mencionar a idade que você casou, né? Isso que eu ia falar, Carlinha. Você esqueceu de mencionar, você casou com... Tem isso, tá? Eu casei com 33 anos, né? Eu também. Então, para quem for mais velho, gente, amém, vai acontecer. Quem for mais novo fica, meu Deus, 33. Quem for mais novo, sossega. Sossega. Tá, gente? Fica tranquilo. Sua hora vai chegar. Desculpa, porque é engraçado, às vezes a gente ouve muito de jovens assim, né? Sei lá, 20 e poucos. Ai, meu Deus, não tem ninguém para mim. Acabou 20 e poucos anos, gente. Calma aí, né? Eu casei com 33, né, Carlinha? Eu lembro que eu falava assim, eu vou casar com 21, tá? Filho com 25. A gente faz toda uma programação. Aí o Senhor fala, não, não, não. Aí casei com 33 e agora vou ter filha com 37. E eu sou mais velha, né, gente? Eu já estou mais velha que ela, mas amei. O engraçado é que não tem regra, né? Porque eu casei com 21 anos, gente. Eu casei muito nova. Mas foi uma exceção. Nem todo mundo casa nova, né? Mas isso é muito bom. E, Bela, compartilha aí da gravidez. Da gravidez. Da gravidez, pois é. Depois eu posso falar uma coisa que eu Sim, lembrei? vai. Então, eu sempre, desde pequena, né? Eu sempre tive o sonho de casar, de construir uma família. Servir ao Senhor. Eu lembro que eu falava, não quero fazer faculdade, não quero fazer essas coisas. Nada contra, tá, gente? É importante, faz parte, nós precisamos disso. Mas o meu coração sempre queimava para as coisas do Senhor. E desde pequena eu falava, né, não, eu quero casar, eu quero ser mãe. Ao mesmo tempo que eu falava que eu queria ser mãe, ao mesmo tempo me batia um medo, uma insegurança muito grande, né? Porque a gente ouve tantas coisas, né? A gente sabe que, quer dizer, eu vou descobrir, né? Mas é um desafio muito grande, muda muito a sua vida. E aí, antes do Hugo... tá gravando. Enfim, eu tive alguns namorados, né, antes do Hugo, mas amém, o Senhor é fiel. E aí, quando eu conheci o Hugo... gente, estou me expondo. Amor, te amo, tá? É para edificar a igreja, tá? Então, gente, resumindo, vou te resumir rapidinho. Muitas pessoas já sabem, né? A gente tem a questão da diferença de idade. Eu falei, cara, é impossível, não vai dar certo. São muitos anos, eu estou numa fase, ele está na outra. Enfim, e aí naquela época eu já estava querendo casar. Eu comecei a namorar o Hugo com 28. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, pai, eu quero casar. Aí o Senhor me dá um jovem de 19 anos. Amei a reação. Maravilhosa, não tem problema, faz parte, eu sei. É isso, então assim, né, gente? Aí eu falei, Senhor, eu quero casar. Aí o Senhor falou, beleza, aí, né? 19 anos, a nossa diferença quase, vocês fazem a conta que eu não vou falar. Pensei eu, vamos casar rápido e tal, só que teve todo um processo, né, gente? O Hugo, enfim, estava começando a faculdade de Direito, enfim, então, assim, foram momentos muito difíceis, onde eu tive que realmente confiar no Senhor, e no início, né, ali do namoro, eu não tinha essa certeza que eu ia casar, na verdade, eu achava que eu nem ia namorar, né, porque eram muitas coisas contra, enfim, impossibilidades, eu mesma falava, cara, não vai dar certo, as pessoas vão criticar, enfim. Passamos por todo aquele processo, namoramos quase 5 anos, mas o Senhor, Ele é fiel, tá? Durante esse tempo, foi um tempo desafiador. E aí, aquela coisa, quero casar, aquele desespero, aí, enfim. Chegou o momento certo, gente, por isso que é importante a gente entender, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Quando, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito, não dá certo. Você imagina se eu tivesse casado antes, eu não ia viver a plenitude, tudo aquilo que Deus tinha. Então, assim, às vezes a gente fica nessa ansiedade,
Eu acho que as meninas, as mulheres são mais assim, né? Creio eu. Então, assim, meninas, descansem no Senhor. Para vocês que ainda não têm namorado, vai chegar. O varão vai chegar. Marcela, vai chegar, Marcela. Confia. Toma posse, Marcela. Enfim, é parte da gravidez. Gente, quando eu descobri que eu estava... Na verdade, a gente está com uns 3 anos e pouco de casado, e aí, um tempo atrás, eu falava, Senhor, eu quero muito engravidar e tal, né? E conversando com o Hugo, não, amor, vamos esperar um pouco, por causa disso, daquilo, enfim. Aí decidimos, oramos, esse é o tempo, beleza. Aí eu, na minha cabeça, falei, beleza, mês que vem já estou grávida. Né? Porque na cabeça a gente, né, planeja. Não, sou jovem, gente. Apesar de eu ter 36, eu falei, sou jovem. Não, um mês, beleza. Assim, né, nós esperamos até que a Esther viesse 9 meses. Às vezes, para algumas pessoas, pode ser rápido, mas para mim não foi. Foi um tempo bem desafiador para mim. Eu tive que trabalhar muito a ansiedade, os pensamentos que vinham. Caramba, você, né, questão de idade, você tá velha. E, assim, eu estava depois pensando, o tempo que eu esperei foi o tempo de uma gestação. Eu esperei 9 meses para que eu descobrisse que eu estava grávida, e agora eu estou nesse processo de 9 meses, nessa construção, né, da minha filha e dentro de mim também. Então, assim, foi um tempo muito desafiador, sabe, gente? Mas, assim, Deus, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, sabe? Ele é esse que realiza sonhos. Não vou dizer para vocês que eu estou 100% tranquila, não, porque bate uma insegurança, né, um medo. Gente, eu não sei trocar fralda, para vocês terem uma noção, mas o Senhor, Ele vai me capacitar, eu tenho certeza. É isso. E o Hugo também, tá, gente? Não é só a mãe, o pai também ajuda, tá, meninos? Não ajuda, não. O pai faz o papel de pai. Gente, é isso. Existe o papel da mulher, existe o papel do homem, tá? Para os jovens fica a dica. Sim, e assim, às vezes a gente foca muito na nossa confiança no resultado, né? Sendo que Deus espera da gente a confiança no processo, né? É confiar hoje, confiar amanhã, continuar confiando. E, às vezes, vai demorar. Essa confiança vai ser de anos, mas a gente tem que permanecer confiando naquele que nos prometeu, né? E, assim, o testemunho que eu tenho de confiança é em relação ao próprio Campitim mesmo, que foi um desafio muito grande para mim, acho que para o Léo também, assumir essa liderança, né, dos adolescentes. E, às vezes, a gente não se acha capaz de conseguir dar conta, né? Mas a gente não precisa, né? Porque a nossa confiança não está na gente, está em quem nos chamou, em quem confiou em nós, em quem nos capacitou. Então, às vezes, no processo, a gente fica, meu Deus, tem que acontecer. Mas a obra é dele, sabe? O Campitim não é meu, não é do Léo, é de quem nos chamou para isso. Então, é ele que vai tocar o barco, sabe? É ele que vai fazer acontecer. Então, a nossa confiança esteve nisso, em todos os dias de preparação, né? São muitas coisas para cumprir, muita organização, muita compromissos a realizar, né, de cumprir de data, mas por mais que tenha sido desafiador, por ser a primeira vez, a gente depositou toda a nossa confiança no Senhor e Ele se mostrou fiel todos os dias. E aí, quando aconteceu, a gente pôde, né, passar por esse processo confiando e receber esse testemunho de confiança, né? Esse resultado de vidas que foram impactadas naquele lugar. E o bom de saber que a gente está sempre num corpo, né? Então, a gente não está sozinho, a gente tem sempre alguém para estar junto com a gente, fortalecendo a nossa confiança em Deus, falando, tipo, não desiste, vai dar tudo certo, sabe? Você vai dar conta. E não vem de mim, não vem da Bárbara, mas vem mesmo da capacitação do Senhor, porque pela gente a gente nunca está pronto, nunca consegue, por mais que a gente se prepare, a gente nunca está pronto, mas Deus nos usa, né? Ele quer, como a Isabela fala, que a gente só responda o nosso sim, o eis-me aqui, para que Ele possa nos usar, para que a gente possa fazer a vontade dEle. Então, dar o primeiro passo, né? Às vezes
não querendo dar o primeiro passo, querendo sair correndo. Mas a gente fala, Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor vai me capacitar. Amém. E a gente vai conseguir chegar lá. E é muito legal isso que a Babi falou, que é uma construção diária, gente. Não é todo dia que a gente está legal, não, tá? Tem dia que a gente está assim, cara, não vai dar certo, e chorando, e mal. Mas sabe o que é legal? É que no dia seguinte a gente está forte. No dia seguinte a gente, vamos lá, eu vou conseguir. E no dia seguinte pode ser que a gente esteja mal de novo, mas no outro dia a gente vai conseguir, porque o Senhor está conosco. Amém? Vai lá. Como tem gente, né, passando pro vestibular, essas coisas, sentindo o coração de falar sobre isso, né? Para quem não sabe, eu sou médica, né? Fiz medicina e tal. E o período assim, né, de estudo foi muito difícil, né? Para quem estuda para medicina sabe o quanto é desafiador, né? Então, assim, eu me formei em 2016 no colégio. E aí era aquele ritmo de estudo, né, insano, e aquele ritmo, né, de, como se diz, competição, ali cursinho, aquela coisa toda, bababá, e você se sentindo incapaz com aquilo, dando tudo de si. Quando cheguei no final, não passei. Aí vamos lá, lidar com a frustração de tipo, caramba, alguns amigos meus passaram e tal, e enfrentar de novo essa questão, né, de concurso e tudo mais, e voltar como se do zero, né? Ah, não, minto, deixa eu contar a história melhor. Aí eu fiz um período de biomedicina, né? Eu sempre gostei muito de pesquisa, e aí eu falei assim, será que eu vou por esse caminho? Será que eu gosto e tal, que não sei o quê? Mas cada vez que eu estava lá, assim, algo vinha no meu coração de que não era aquilo, né? Não era aquilo. Então, eu voltei para o intensivo, né? Voltei lá, né, a estudar e tudo mais. Passou mais esse ano, cheguei no final, não passei de novo. E aí, vendo de novo toda aquela questão, né, me sentindo, né, mal de não ter conseguido passar de novo aquela coisa toda, como ter forças para poder estudar e tal. E aí, 2 palavras. Eu lembro que eu estava estava na praia e veio uma palavra assim tanto de Daniel, né, que Deus fez o Daniel e seus amigos 10 vezes mais sábios que os outros, quanto a parábola do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E ele falou assim, o que você tem nas mãos? E é isso que eu vou usar. Então, assim, e aquilo me deu forças, né, para continuar. Claro, todos os dias Deus vai dando forças, mas eu lembro que essa palavra em especial me impactou, e depois eu passei na metade do ano. Só que aí é muito louco dos sonhos de Deus, porque a gente, uau, passei, aquela felicidade que não sei o quê, mas durante a faculdade, gente, é um desafio atrás de desafio. E é cada prova, e assim... essa questão que a Babi estava falando é uma questão, assim, abrindo meu coração, assim, né, para vocês, que eu enfrento até hoje, questão de confiança, né, de acreditar em mim e tal, nas coisas. Isso é uma coisa que eu tenho que estar constantemente renovando minha mente. E durante os estágios, quer dizer, primeiro durante as matérias teóricas, já era, nossa, cada prova, cada apresentação era, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui, porque tá complicado, que não sei o quê. E depois, em cada estágio, também era desafiador. A emergência sempre foi desafiador para mim, gente. Às vezes a gente olha para o pessoal assim, nossa, médico é tudo sangue frio. Gente, a cada morte, assim, mexe muito comigo, até hoje, aquelas. Mas, enfim, e eu lembro, esses dias eu estava lembrando, né, que agora em outubro fez 1 ano do meu primeiro emprego, e eu lembro que eu assinei chorando de tanta ansiedade que eu estava sentindo de estar assumindo aquilo, sabe? E eu lembro que as primeiras vezes que eu fui no trabalho, assim, vou abrir meu coração para vocês mesmo. Eu estava tão angustiada com aquilo, de tipo, eu vou estar cuidando de vidas aqui, que teve vezes, tipo, de eu ir para o banheiro e vomitar, sabe? De tanta angústia. E falando assim, Senhor, eu vou me levantar e vou lá. Então, assim, cara,
é muito doido, porque às vezes a gente olha assim e acha que só a gente está passando por aquilo. Mas, sabe, é um construir de todos os dias, sabe? Do tipo, Senhor, independente do que eu tivesse sentido. Cara, cada pessoa tem dificuldade numa área. E, assim, é o que a gente falou, da confiança do todo dia. Então, a gente fala assim, Senhor, hoje meu coração está explodindo. Hoje, mas eu vou continuar crendo em Ti. Eu declaro que o Senhor está comigo até o fim. O Senhor vai me capacitar, não é pelas minhas forças. Então, assim, é um constante renovar de mentalidade. É um constante recomeço. Então, assim, não sei se mais alguém já passou por situações parecidas, assim, mas é confiar de que o Senhor está com a gente em todo o tempo. Sabe, tem uma palavra que diz que para o Senhor, luz e trevas é a mesma coisa. Então, assim, no meio da escuridão, Ele permanece o mesmo, independente do que a gente estiver sentindo, independente do que as coisas que estiverem acontecendo. Sabe, Ele é fiel. E confiança fala também sobre entrega, da gente entender que Deus pode mudar completamente os nossos planos. A gente achar que vai ser de um jeito, que nem as meninas estavam falando, a gente fez toda ali a programação e tudo, sabe, muda. No meu caso, assim, eu passei para a medicina, que era algo que tinha forte no meu coração, mas eu conheço muitas pessoas que estudaram muitos anos mesmo, e não passaram. E se encontraram em outras áreas também. Se encontraram na química, se encontraram na biologia, se encontraram no direito. Então, assim, cara, estar preparado para Deus mudar completamente, não tem idade para recomeçar, sabe? É uma vida inteira. Então, assim, eu gosto muito, eu sempre falo desse versículo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, seguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, que é Jesus. Então, assim, não importa, hoje eu não estou legal, mas tem um amanhã. Amanhã não estou legal de novo, mas eu vou seguir. Mas, cara, eu estava meditando sobre Abraão. Cara, Abraão esperou 25 anos pela promessa dele. Cara, é bizarro. Eu tenho 26 anos. Imagina, ele esperou a minha vida inteira para receber a promessa. Então, assim, às vezes a gente olha para o furacão, está passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas Ele é o Deus que é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Se Ele disse, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, assim, e isso que tem que nortear a gente, independente das circunstâncias, independente do que a gente esteja sentindo ou vendo. Muito bom. E o meu testemunho, separei alguns aqui, mas ano passado, no início do ano, eu internei. E era por uma coisa simples, era uma coisa boba, e do nada, tipo, a médica falou assim, vou te internar e você vai operar. E aí eu comecei a ficar desesperada, liguei para o Rafa, vou ter que ficar aqui. E eu tinha o Davi tinha 1 ano e pouco. E aí eu falei, eu não vou ficar aqui, que não sei o quê, só que a minha garganta estava fechando. E hospital, uma coisa horrível, graças a Deus ele pôde ficar comigo. E quando eu estava lá, eu já tomava antibiótico na veia, e minhas veias todas estouradas já, e minha veia muito fina, e eu não tinha mais acesso, eu não tinha mais o que fazer. E até que o enfermeiro virou para mim e falou assim, a gente vai ter que fazer aquela que aqui profunda. E eu falei assim, gente, eu sei que isso dói. E eu falei assim, eu não quero. Só que eu não podia parar o tratamento, eu tinha que concluir o tratamento. E eu entrei num desespero com o Rafa. Eu falei, eu não quero, eu não vou fazer, eu não quero. E eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, eu comecei a gritar. E aí eu falei para ele, eu vou dormir. Só que eu não dormi, eu fechei o olho e fiquei encolhida naquela cama, e eu suava frio. E eu falei assim para Jesus, eu falei assim, Pai, eu não quero. Eu não quero. Mas faz a tua vontade. Se for para mim encarar isso, bora. Eu estou aqui.
E nesse mesmo dia, os médicos conversaram com o Rafa e falou assim, não vamos fazer não. Eu vou liberar ela para casa, ela vai continuar o tratamento dela todo em casa. Então, eu pude experimentar ali que, tipo assim, não adianta a gente ficar ali, eu não quero, pai. Mas quando eu falei para ele assim, faz a tua vontade, eu vou fazer, se você quiser que eu faça, eu vou fazer. Ele mudou tudo e fez a vontade dele e eu acabei não tendo que fazer esse procedimento, sabe? Isso foi muito bom. E mais alguma coisa para compartilhar? Fala do Davi. Eu vou falar no final. Ah, tá. Essa é boa. Eu vou tentar resumir, gente. A gente está falando desses negócios, né, de estudos, tem muitos jovens aqui, muitos adolescentes, ou todo mundo, né? Quando eu tinha 19 anos, um pouquinho antes, né, uns 18 talvez, para quem não sabe, meus pais fizeram a escola, né, o Rema. Eu fui com os meus pais quando eu tinha 9 anos, lá nos Estados Unidos, né, eles fizeram lá. Milagre também, gente, meu pai sempre conta esse testemunho também. Ele levou a família toda. No natural, ele não tinha como, porque essa escola que a gente fez é uma escola que você não pode trabalhar, né? O seu visto é visto de estudante. Então, assim, é diferente de uma pessoa, né? Foi a família inteira. Meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Então, assim, o milagre... Depois, vocês sabem, né, mais ou menos a história, né? Ele esperou 8 anos, enfim. E aí passou todos esses anos. E aí, quando eu completei os 7, 8 anos... isso começou a vir muito forte no meu coração, como eu falei, né? Eu sempre amei as coisas do Senhor, meu coração sempre queimou por isso. E aí, na época, eu falava, cara, é impossível, meus pais não vão deixar eu ir. Enfim, eu não tinha nada, gente, eu não tinha visto, eu não tinha passaporte, eu não falava inglês, mas aquilo vinha muito forte dentro do meu coração, aquele desejo de fazer, né, a escola, de viver isso, de ter essa oportunidade. Eu falei, cara, é impossível, né? Meus pais não vão conseguir me sustentar, porque para você participar dessa escola, você precisa comprovar que você tem dinheiro para ficar 2 anos. Eles não deixam você participar se você não comprovar. Eu falei, cara, é impossível, né? Enfim. E aí orei, né? Na época coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, isso não é algo só da minha cabeça, sabe? Eu tenho essa certeza, e o Senhor é esse que realiza sonhos, né? A gente sabe que quando... às vezes vem algo do nosso coração, né, a gente de submeter, falar, Senhor, se for a sua vontade, que o Senhor possa realizar, né, porque no natural não tem como. E na época, enfim, eu orei e tal, e aí conversei com os meus pais, e eles, né, oraram, ficaram em paz. Só que aí começou todo esse processo, é para mostrar para vocês, gente, que quando Deus quer, Ele realiza, mesmo que pareça impossível. Quando é a vontade do Senhor, quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, né? Como a Isa falou, Senhor, eu não quero a minha vontade, mas eu quero a sua. O Senhor vai abrindo todas as portas. E aí eu comecei o processo, né? Eu precisei fazer a entrevista, precisei tirar visto, passaporte, só que tem um detalhe, gente, a entrevista, quando eu fui no consulado, era em inglês. Eu não falava inglês. E aí eu lembro que, na época, minha mãe foi comigo, também não falava, tadinha, mas ela foi tentar me ajudar, me dar um apoio. Aí ela começou a falar inglês, aí o cara falou assim, é você que vai viajar? Isso em inglês, tá? Ela, não, é minha filha. Então, quem tem que responder é ela. Porque vocês sabem que consulado, o pessoal é muito simpático, né, gente? Uma educação, é um amor, uma mansidão, enfim. Eu não vou lembrar, né, gente? 19, 36, não lembro. Mas ele me fez perguntas e, assim, eu respondi. E ali já foi o primeiro milagre que eu vi do Senhor, de eu ter conseguido o visto para viajar. Porque, na época, eu tinham 2 meninas também que estavam comigo nesse processo. Elas falavam inglês, eram fluentes no inglês, também tinham esse desejo, e, infelizmente, elas não passaram. Não tem uma explicação, né? A gente não tem como saber. E aí, né, eu consegui, e aí meus pais, de uma forma milagrosa, né, conseguiram comprovar ali. Eu fui para lá. Foi um tempo muito difícil para mim, porque eu nunca tinha ficado sem os meus pais, apesar de ter 18, 19. Eu estava indo para um outro país, gente. Uma outra cultura, tudo diferente, assim. E aí foi um tempo muito difícil para mim também. E aí, enfim, cheguei lá, né, no primeiro ano, não tinha onde ficar. Graças a Deus, o meu irmão, meus 2 irmãos moram fora, né? Mas aí um deles, que mora ali perto, falou, olha, você pode ficar aqui comigo. Desculpa.
antes de eu ir para lá eles têm tipo como se fossem uns dormitórios para a galera de estudante internacional, só que já estava lotado, né? Eu fiz 2 anos. O primeiro ano não tinha vaga. Eu falei, caramba, eu vou fazer o quê? Enfim. Então, esse primeiro ano, eu fiquei na casa do meu irmão, e aí depois, no segundo ano, eu vou contar mais para frente. Aí, voltando. Enfim, cheguei lá, foi difícil me adaptar, né? Eu não falava inglês, falava hi, how are you, the book is on the table. Algumas coresinhas eu sabia. Estou falando sério, gente, não é mentira, de verdade. Eu não tinha esse inglês. Enfim, mas eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai me ajudar. Porque eu dependo de Ti. As aulas eram em inglês, gente. Os livros eram em inglês e as provas também. Então, aqui, às vezes, o pessoal da Atos reclama que tem que ler 2 livros. Eu tinha que ler 7. Todos em inglês. Tudo bem, né, que lá a gente não trabalhava, mas mesmo assim, né, desafiador para quem não fala inglês. 7 livros, enfim, foi... E aí, no início, no período ali, não lembro o tempo, eu sentei um dia na sala, assim, e o pastor Reagan falando, falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Gente, eu comecei a chorar, de verdade. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Cara, eu passei 1 semana. Eu entrava, saía, não anotava nada, não escrevia nada, eu só ficava, legal, saía, eu passei 1 semana assim. Depois de 1 semana, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Todas as coisas fluíram, o Senhor abriu as portas, o Senhor me ajudou no visto, o Senhor, né, proporcionou aos meus pais de me pagarem para eu estar aqui. Eu preciso aprender, eu preciso entender, eu não tenho como ficar aqui. Eu conhecia alguns brasileiros, mas eu não queria ficar com os brasileiros, porque eu queria aprender inglês. Se eu ficasse com eles, eu não ia aprender inglês. Então, assim, eu falei, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. E aí eu lembro que eu fui para casa, eu orei e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo. E aí, no dia seguinte, eu voltei na aula, era a aula do pastor Reagan, era um inglês muito difícil, dificílimo até hoje. E aí eu estou sentada lá, gente, eu não sei explicar para vocês o que aconteceu. Mas eu senti um clique no meu ouvido assim, ó, pá! E depois daquele dia, eu comecei a entender tudo. Assim, não tem... É o Senhor, né? A gente não tem explicação. E aí eu comecei a entender, e aos poucos eu fui começando a fluir, né, no inglês. A escrita eu não sou muito boa, gente, mas para falar, me viro bem, posso ir em qualquer lugar do mundo que eu vou conseguir me virar. Mas, assim, é para a gente ver as coisas que Deus faz, sabe? E aí, eu tenho meus cadernos, né? Esses dias eu estava até olhando, metade é escrito em português, metade é escrito em inglês. Eu nunca nem fiz curso de inglês, gente. Então, assim, Deus foi fazendo tantas coisas legais, né? E aí, só para concluir, assim, e aí eu fiz o primeiro ano. No segundo ano, eu falei, pô, vou aplicar para eu morar, né, nesse student housing que chama e tal, sempre lotado. Eu falei, Senhor, eu amo meu irmão, mas não quero ficar mais 1 ano na casa dele, né? Porque, assim, ele, né, casado, com filho, eu me sentia mal ali, eu queria poder ter o meu espaço e tal, e aí, lotado, eu tentando. Aí, um dia, um belo dia, estou eu sentada, e me senta do lado uma menina, o nome dela é Laura, ela era da Itália, conversando, não sei o quê, eu do meu inglês arrastado, e aí ela falando assim, não, eu vi ela com uma cara preocupada, eu falei, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Ela, não, sabe o que é? É que eu estou procurando uma pessoa para dividir apartamento comigo, que eu estou nesse... Aí eu olhei, falei, Senhor, enfim, gente, ela estava do meu lado, ela poderia estar em qualquer lugar, era uma sala gigantesca, o Senhor colocou ela do meu lado, para que ela pudesse falar, eu preciso de alguém. Eu falei, eu também preciso de alguém. Você não está entendendo? Eu estou desde o ano passado querendo alguém. Então, assim, é só para mostrar que nós precisamos confiar no Senhor e saber que quando o Senhor está no controle, é Ele que faz. Então, assim, gente, essa época da minha vida foi uma época, assim, é um dos maiores testemunhos que eu tenho, assim, de realmente confiar no Senhor e saber que é Ele que faz. Sabe, quando Ele coloca algo no nosso coração, não desista. Se vocês jovens têm o desejo de viajar e aquilo parece impossível, para o Senhor não há impossíveis. Na minha época, gente, era impossível. Claro que nós temos que fazer nossa parte, tá, gente? Hoje eu recomendo, se você quer viajar, vamos aprender o inglês,
né? Se você quer viajar, vamos fazer um passaporte, um visto, tá? É importante, até assim, a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente sabe que Deus faz a dele, mas também a gente precisa fazer a nossa parte. Mas foi uma época de bastante confiança no Senhor mesmo. Glória a Deus. Deus cuida de detalhes, né? Às vezes a gente acha que, só porque não fez a nossa vontade, mas o que ele faz é muito maior, né? O que ele faz é detalhista, ele não deixa nada para fora, sabe? Muito bom. Mais algum para compartilhar, meninas? Vai? Quando também veio esse tema de confiança, eu lembrei de uma pregação do evangelista Edson Teixeira, né? Que o que ficou muito assim gravado no meu coração é que nós confiamos em Deus, mas Deus também deposita a sua confiança em nós, né? Às vezes a gente não acredita que a gente é capaz, mas Deus vê, tipo, cara, você tem potencial, eu vou te capacitar, né? Então, o exemplo que o missionário deu foi justamente de Abraão, que todo mundo falou aqui hoje, porque quando Deus prometeu a ele Isaac e a sua descendência, né, que seria numerosa como as estrelas do céu, ele já era velho, né? E aí ele pensou, nossa, mas por que logo eu, sabe? Com tanta gente jovem aí, né, na flor da idade, podendo gerar esse milagre, porque logo eu, com 99 anos, sabe? Mas Deus enxergou em Abraão que era a pessoa que ele queria capacitar para esse propósito. Então, quando Deus nos chama para algo específico, né? Eu estar aqui foi Ele que me chamou, porque eu não teria, sabe, como estar aqui, porque eu fico muito nervosa e não gosto de falar em público. Mas se Deus confiou em mim para estar aqui, por que eu vou negar isso? Por que eu vou dizer não a Ele, sabe? Então, o nosso trabalho é só confiar mesmo e dar o passo de Deus, então eu estou aqui, entendeu? Se é esse o propósito que você tem para a minha vida, então eu só vou obedecer e seguir. E aí o restante é com o Senhor, sabe? O Senhor que vai fazer do seu jeito, e eu não sei como vai chegar esse resultado, mas eu sei que se o Senhor me chamou, vai ter um resultado e vai dar tudo certo. E o Senhor vai estar com a gente em todo o processo, nos capacitando, não deixando a gente desistir. E como a Isadora falou no início, seja como a gente planejou ou como o Senhor planejou para nós, o importante é só a gente estar sendo guiado por Ele e respondendo ao que Ele nos chamou para fazer. Amém. Muito bom. Vamos encerrar nosso papo. Se quiser subir. Abra comigo aí Salmos 37. Salmos 37, versículo 5. Posso ler? Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Depende de nós, gente, entregar e confiar. Porque agir, ele vai. Está escrito aqui que ele agirá. Então, entrega, não segura, não entrega meio, não entrega segurando, entrega tudo e confie em tudo. Eu lembro que quando eu engravidei do Davi, eu estava muito feliz, engravidei, comecei a falar para as pessoas que eu estava grávida. Segurei um pouquinho para algumas pessoas com 3 meses, né, que a gente sempre fica... E num certo dia eu tive um sangramento, fomos para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, vamos fazer a ultra, e eu falei assim, Rafael, grava que hoje a gente vai ouvir os batimentos cardíacos do Davi. Davi não. Oi? A primeira ultra, não sabíamos que era o Davi. Grava que a gente vai ouvir os batimentos. E quando a médica colocou o negócio para ver, ela falou assim, não tem feto. E a gente ficou assim, ó, oi, como? E ela foi bem séria, assim, bem direta, assim. Então, essa gravidez ela pode não evoluir.
essa gravidez não pode não ir para frente. E vamos fazer o seguinte, repetir um beta-HCG para a gente ver como é que está a evolução dessa gravidez, se a gravidez vai evoluir ou não. E eu fiz o beta-HCG, estava altíssimo, e quando ela veio e falou comigo, ela falou assim, ó, é bom e ruim, porque com esse número de beta-HCG, a sua gravidez deveria estar muito avançada, e a gente deveria estar vendo um feto, e a gente não está vendo um feto. E aí ela falou assim, faz o seguinte, volta daqui a 2 dias para a gente repetir a ultra. E no dia seguinte eu fui no ginecologista e ele falou assim, não, você vai repetir daqui a 1 semana, vou te passar uma pomada e você vai ficar em repouso absoluto. E foi a pior semana da nossa vida. Aquela semana foi horrível pra gente, porque o que veio na nossa mente foi terrível. Foi que aquela gravidez não ia para frente, que não ia para frente, que não ia dar certo. E eu lembro que a gente estava numa conferência do Luciano Subirá e ele estava falando sobre o livro da Graça Transformadora. E naquela conferência eu falei assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Olha como é que a gente coloca Deus. Eu falei assim, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, mas assim, já tem um tema, né? Ele já tem um tema para falar. Como é que o Senhor vai falar comigo aqui? Ele já tem um tema específico. E a gente coloca às vezes Deus num lugar, sabe? E aí o Fernandinho começou a cantar, eu sei que sempre estás comigo, Senhor, mas eu sei que nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a confiar e a descansar em ti. E quando ele foi cantando isso, eu comecei a chorar. E Deus falou comigo, confia. E o Davi está aí até hoje. A gente fez a ultra na semana e a gente ficou nervoso. E quando a médica colocou o negocinho para ver o bebê, o feto estava lá. Ele estava lá. E o Davi está aí, a bênção do Senhor. Então assim, entrega e confia. Não segura. Porque às vezes a gente não entrega o plano completo. A gente quer entregar para Deus e segurar aquilo ali e falar assim, vai lá Deus, eu estou confiando, mas você está segurando. Larga nas mãos dele, entrega nas mãos dele, confia nele, ele vai agir. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar? Amém. Queria convidar vocês a fecharem os olhos. Amém. Jesus, te amamos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, porque sem Ti, Pai, nós não somos nada. Como nós somos, Deus, dependentes de Ti, Senhor. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Deus, porque nós queremos, Pai, nós decidimos entregar a Ti o controle da nossa vida, Senhor. Nos ensina, Pai, a dependermos de Ti, Senhor, a entendermos que a nossa vida, ela não é nossa, mas ela é Tua, Pai. Queria te convidar nessa noite a abrir a sua boca, abrir o seu coração diante do Senhor. Se você está passando por algum momento, por alguma situação, e você não consegue ver saída, e você não consegue entregar, essa é a noite que o Senhor está te chamando para entregar o controle para Ele. Nós lemos, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus pensamentos ao Senhor, entrega, Pai, a ansiedade, a preocupação, apenas entregue. É uma escolha, é um posicionamento que cada um de nós precisamos ter. Isabela, mas está doendo. Isabela, você não sabe o que eu estou passando, mas o Senhor, Ele sabe. Ele é contigo. Ele só precisa que a gente creia. Ele só precisa que a gente confie.
Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele continua sendo Deus, Ele continua agindo, Ele continua no controle. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas, Ele é fiel. Nós sabemos que as coisas mudam, as pessoas mudam, mas o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele, mais do que ninguém, quer realizar os sonhos e desejos que estão no nosso coração, Deus. Senhor, nós oramos por cada vida nessa noite, Pai. Cada jovem, Deus, cada adolescente, cada homem, cada mulher, Deus. Senhor, nós oramos por cada vida, Pai, as vidas que estão na internet, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração. Essa paz que ela excede todo entendimento humano, em nome de Jesus, Pai. Toda agitação, Senhor, nas mentes, todo, Senhor, pensamento contrário, de impossibilidades, de não vai dar certo, de não tem mais jeito. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que nós temos a mente de Cristo. Nós declaramos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, levanta, Pai, a tua igreja. Todo espírito de medo, toda, Pai, ansiedade, toda preocupação, Deus, nós lançamos no teu altar, Pai. E nós queremos, Pai, confiar em Ti todos os dias da nossa vida. Mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham as tribulações, a Tua palavra diz que o Senhor é esse socorro bem presente nas horas difíceis, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Pai. Nós decidimos confiar em Ti, independente daquilo que enfrentamos ou passamos, porque sabemos, Pai, que não vivemos por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, e nós cremos na Tua palavra. Nós cremos num Deus que é fiel, nós cremos num Deus que é poderoso, nós cremos num Deus que realiza milagres. Não importa o tempo que você esteja esperando, confie no Senhor. Não importa o tempo. Isabela, está demorando. Não está demorando. O Senhor, Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele tem o tempo certo. Lá em Eclesiastes diz que há um tempo e um modo para todas as coisas. Aquieta o seu coração. Nós cremos num Deus que é fiel. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E durante o tempo da espera, que você possa esperar crendo, confiando e sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por essa noite. Nós vamos agora te louvar. Nós vamos abrir os nossos lábios, Pai, e declarar a nossa confiança, a nossa dependência em Ti. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, Pai. Só o Senhor é digno. Aleluia. Vamos louvar. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é
está, mas entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom! Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em Ti eu posso me alegrar e com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Sim, Deus. Nós confiamos, Pai, nós cremos, nós dependemos, Pai, descansamos em Ti. Queria te convidar bem rapidinho a baixar suas cabeças, que a gente pudesse um pouquinho ficar em silêncio. Se pudesse segurar o louvor, vamos quietar. Deixa o Senhor falar o seu coração. Jesus, confiamos em Ti, Senhor. É assim, Deus, que nós queremos estar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou o Senhor, aquele que cuida. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada por essa paz. Nos ajuda, Senhor, a aquietarmos diante de tanta agitação, tanta correria, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque às vezes não Te ouvimos, não aquietamos. Nos leva, Pai, a um lugar de aquietarmos e confiarmos em Ti, Senhor, não importam as circunstâncias. Nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, Senhor, a nossa casa pertence a Ti. Abra seus lábios agora e agradeça ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado da sua vida, da minha vida.
Nada tem nos faltado, Senhor, independente, Pai, dos momentos que passamos. Nós temos vida, nós temos saúde. O Senhor conta, Deus, com as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, eis-nos aqui, Pai. Usa, Senhor, a nossa vida. Queremos, Pai, viver os planos, propósitos que o Senhor tem para nós. Queremos te obedecer, queremos confiar, Deus, dia após dia. Confiamos hoje, confiamos amanhã e vamos continuar confiando, porque Tu és fiel. Senhor é fiel em todo o tempo, Senhor. Chora larabarababaxê, ele canta larabarababaxê. Jesus, Tu és um Deus de amor. Tu és, Pai, um Deus de amor. Sinta o abraço do Senhor nessa noite. Te abraçando, dizendo que Ele está contigo. Que você não está sozinho, não importa a dor, não importa o choro. O Senhor te abraça nessa noite. Ele diz: eu sou contigo. Assim como Ele falou para Josué: seja forte e corajoso, não temas. Eu sou contigo. Apenas confie, apenas entregue teu caminho, a tua família, a tua casa, estudos, sonhos. Cada um de nós temos áreas que precisamos entregar. Mas é entregar totalmente, não é entregar e depois pegar de volta, porque isso não é confiança. Nos ajuda, Pai, a confiarmos plenamente em Ti. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por cada vida, Pai. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, Pai. Que possamos viver uma semana, Deus, de confiança, na certeza de que Tu és fiel, na certeza de que o Senhor é conosco em todo o tempo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor que é devido a Ti, no nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.